Pois é, meus amigos, o primeiro episódio está entre a gente e a sorte está lançada. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui pra gente conversar sobre o começo da terceira temporada de Star Trek Picard, que teve 2 temporadas anteriores que foram meio esquisitinhas, mas agora promete que vai. Esse primeiro episódio foi então intitulado The Next Generation, de forma bastante sugestiva, se é que você me entende. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas e não sabe do que a coisa se trata, eu fiz um vídeo dando os meus pitacos, traduzindo ali um review de uma gringa que já tinha tido acesso a essa temporada e falou lá as coisas dela sem spoilers. Então eu peguei aquilo e acrescentei os meus achismos em cima, as coisas que me alegraram mais, as que me alegraram menos em relação à mera existência dessa série, dessa temporada. Então agora a gente vai entrar de fato comigo tendo assistido, podendo analisar melhor o que foi entregue pra gente, passo a passo, pra gente dar uma olhada no que tem lá. Mas esse vídeo que eu citei, que seria o número 0 dessa lista, eu vou deixar linkado também, tanto aqui no card quanto na descrição do vídeo. Se quiser dar uma conferida no que eu falei antes de eu saber qualquer coisa do que vinha pela frente, dá uma conferida lá. E o que eu posso adiantar nesta parte do vídeo, antes de abrir para spoilers, é que só esse primeiro episódio já me deu uma baita sensação de que eles resolveram de fato romper com as temporadas anteriores. Ainda é a terceira temporada de Picard, mas creio eu que se você começar por aqui você não tá perdendo nada. Eles mudaram inclusive a abertura, talvez até para deixar isso mais ou menos claro, mais ou menos subentendido, e inspirar as pessoas que talvez não tenham necessariamente curtido o que viram lá, darem aquela chance extra pra, de repente, o que tem aqui, mesmo baseado naquele bocado de nostalgia e um monte de fanservice, de repente pelo menos a pessoa falar: ah, terceira temporada pelo menos foi excelente. O que eu senti foi que eles fizeram uma coisa muito mais próxima do que a gente estava acostumado com a própria nova geração. Talvez não exatamente na série, mas com uma pegada um pouco mais cinematográfica. Então tem muito daquilo que a gente via lá quando ainda era na TV, mas já com uma proposta de produção muito mais elevada, tanto na parte das câmeras, da iluminação, da produção em si, que tá muito rica. Então com eles trazendo inclusive muito da trilha sonora, o que pode ser uma coisa que faça com que você mergulhe imediatamente já com aquela sensação de familiaridade, de que você está se sentindo em casa, também tem um pouquinho de roubar no jogo, porque é como se você já pegasse a pessoa pelo emocional. O que eu senti foi que nas temporadas anteriores a coisa ficou bastante estranha justamente pelo fato, na minha ótica, na minha forma de ver, eles terem se afastado tanto do esquema que a gente estava acostumado de ver as coisas sobre uma ótica de alguém dentro da Frota Estelar. Eles passaram para um lado mais civil da coisa, foram para uma nave que não era necessariamente ali uma nave militar. Tem essa discussão aí que o pessoal fala: ah, mas a Frota Estelar não é militar, mas eles são sim, apesar de muito mais do que eles fazem ter a ver com um lado científico, diplomático, social, de exploração de novos mundos, de expandir os territórios ali da Federação. Eles têm uma estrutura claramente militar, com hierarquia, com ordens, com armas. Então, com certeza, tem uma outra pegada de você estar numa nave ali onde o cara, de repente, faz uns serviços de carga, de transporte, como seria o caso lá do Cristóbal com a La Serena. Então, talvez pela falta do uniforme, pela falta de ter esse lado que coloca regras e as coisas mais em caixinhas, eu senti uma diferença danada na forma da narrativa e como a história é conduzida nas temporadas anteriores. Aqui, de cara, a gente já chega dentro de uma proposta mais próxima do que a gente estava acostumado, então eu acho que até por isso fica aquela sensação realmente da gente estar em casa. Deu, é claro, para sentir que eles deram mais do que apenas pinceladas com gostos, sabores, cores e cheiros de outras partes da franquia. E não apenas no sentido de, ora bolas, Heitor, se nós estamos dentro da franquia, é claro que vai ter a ver com a franquia. Mas não é bem isso que eu tô tentando dizer. O que eu tô tentando falar é que tem coisas que parece que foram emprestadas direto do roteiro,
de outros filmes e outras produções. É claro que a ira de Khan vai ser visto aqui de forma muito presente. Star Trek 3, Star Trek 6 tem muita coisa que está oferecendo em dicas visuais, talvez alguns planos de câmera, detalhes, diálogos, referências e coisas que fazem com que a gente imediatamente tenha essa coisa de sentir que tem uma pontadinha de algo que veio antes. Então, nesse sentido, eu não posso dizer que o roteiro foi 100% original. Ele também não acho que esteja, pelo menos não tendo visto um episódio, que esteja requentando ideias, mas eu acho que ele está tentando preparar o terreno para amolecer o nosso coração e a gente aceitar melhor o que vai vir depois. Então eu posso dizer que o que eles fizeram, por enquanto, foi super bem-vindo. Outra coisa que eu acho que vale a pena deixar registrada aqui é que, honestamente, a quantidade de referências e detalhes para serem vistos e apreciados que estão espalhados em cada parte é tão grande que eu não vou nem me atrever a tentar fazer uma lista aqui, porque eu com certeza iria perder um monte de coisa e o vídeo ficaria muito longo. Mas se você estiver assistindo, fica olhando para cada quadro, cada coisinha, cada detalhe, nada tá ali por acaso. Mesmo que seja apenas para enriquecer, fazer uma ponte, aquilo que a gente está vendo e aquilo que a gente já viu antes, detalhes de outros episódios da própria nova geração vão estar estampados ali para poder preencher aquilo, e alguns desses detalhes com certeza vão fazer parte da história mais pra frente. Mas a quantidade de coisinha que eles colocaram talvez seja até bastante superior ao que eles costumam fazer, por exemplo, com Lower Decks, que é um show de referências. Aqui a cabeça até dói. Nesse sentido, então, eu creio que seja talvez um ponto positivo pro episódio, que se você assistir ele múltiplas vezes, de novo e de novo, você vai ter coisas novas para encontrar espalhadas por lá, que talvez você tenha perdido nas primeiras assistidas. Foi um episódio muito bacana, de verdade, gostei, curti, achei que me divertiu pra caramba, e inclusive mexeu, deu aquele calorzinho no coração que a gente tanto gosta de sentir quando assiste Star Trek. Mas é claro, como as temporadas anteriores, na minha opinião, deixaram a desejar, a gente acaba deixando a expectativa um pouco mais baixa para não se estrepar. De qualquer forma, também vou dizer que o episódio, de longe, não foi 100% perfeito, e algumas dessas coisas eu vou citar logo na parte com spoiler. E já que estão abertos oficialmente os trabalhos de review para essa série aqui no canal, eu vou pedir que vocês deixem os seus likes e se inscrevam no Na Tela. Ativando as notificações, vocês serão informados dos lançamentos e não correm o risco de perder nada. Uma das coisas mais legais é a participação da audiência, e é para isso que nós temos o Momento dos Telanautas, no qual vocês podem ter o texto de vocês lido aqui no programa. Podem ser perguntas, teorias, elogios, críticas, comentários, devaneios nerds ou apenas um oi. E para isso é só usar o Responda 2 pontos na frente, e assim a gente sabe que você autoriza e quer participar. Desse ponto pra frente, os trechos mais importantes do episódio serão tratados de forma aberta, então estejam preparados para spoilers. Avisos dados? Então vamos lá. E não é que eu queira começar reclamando, mas tem um ponto aqui que eu acho que vale pontuar. É a terceira temporada então que começa com uma mulher procurando o Picard por ele ser o único capaz de resolver o problema. Eles usaram esse método lá no primeiro com a Soji, no segundo com a Rainha Borg procurando ele, e agora a gente vê a Beverly. Não é como se isso por si só fosse algo que fosse me fazer desistir de gostar da série, mas é algo que, muito honestamente, eles podiam esconder um pouco melhor. Tem o lance do glamour do herói recorrente, que é a última esperança? Tem, mas 3 vezes seguidas? Outra coisa é justamente essa ideia de querer agradar o Patrick Stewart e fazer algo diferente do que ele fez antes, para ele não ficar repetindo aquela coisa. Então eles decidiram colocar o personagem em outro momento de vida, passando por outras situações com recursos diferentes disponíveis. De qualquer forma, o que isso traz de esquisito? É o fato de que a maior parte das coisas que ele vai resolver ainda dependem dele ser basicamente quem ele era, e depender de coisas que ele tinha antes. Então, quando ele faz isso como civil, a gente sente falta justamente do lado almirante, o capitão que ele tinha. E aqui a gente tá vendo que isso de novo volta a acontecer, e agora eles não estão nem tentando esconder, colocaram ele já dentro do ambiente da frota
Por mais que tenha rolado lá o papo do não confie em ninguém, mesmo da frota e aquele papo todo. Mas a gente sente que tem essa coisa de que, por mais que eles tenham tentado fazer com que tenha um afastamento do personagem em relação ao que ele era antes, quanto mais o que ele era antes, melhor, principalmente para quem tá assistindo. A gente descobre então que a doutora Beverly Crusher sumiu faz uns 20 anos. Meio que não deu nem tchau, foi embora. Deixou a galera pra lá, sem dizer aonde ia. Não mandou nem cartão postal, aquela coisa toda, a galera sente falta dela. E a gente vê que eles estão fazendo isso de um jeito que automaticamente contraria o que tinha sido mostrado em All Good Things, que mostrava lá um futuro alternativo onde ela inclusive tinha se tornado capitã de uma nave médica, bonitona. Mas aqui a gente está consolidando a coisa de uma forma diferente, como se aquele futuro tivesse sido só uma sugestão. Para mim, aquele era o futuro oficial. São justamente as pequenas intervenções que vão acontecendo que estão afastando a gente, e eu vejo esse aqui como um futuro alternativo. Tem um vídeo meu só de teoria sobre isso, vou deixar linkado também tanto no card quanto na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá, modéstia à parte, ficou bem bacana. A doutora então está sendo mostrada do jeito mais badass que ela já foi colocada em tela, pelo menos que eu me lembre. A gente até tem precedentes dela exercendo um cargo mais de comando, a gente sabe que lá atrás ela já tinha esse negócio de sonhar com um dia ser capitã de uma nave, então ela meio que dava sequência nos estudos e tentava fazer com que a hierarquia apreciasse o progresso dela. Good luck, Jean-Luc. Good luck, Captain. De qualquer forma, ela vem aqui mostrando que está sabendo de alguma coisa com um problema gigante. E sempre tem que ser gigante, né? E um pouco antes da nave dela, que é bem pequenininha, bem uma nave da frota com todas as características, só que em vez de ser aquela nave gigantesca com um monte de tripulação, é meio um Steam Runnerzinho, uma coisinha que deve resolver coisas mais pontuais ali dentro da proposta da frota, aquele negócio todo. Antes dos alienígenas malvadões invadirem e tal, ela consegue arranjar um jeito de tentar preparar a nave para fazer mais um salto na tentativa de continuar escapando dos caras e manda a tal mensagem encriptada para um certo carequinha aí que a gente tanto gosta. Ele lá do lado dele acaba recebendo essa mensagem no comunicador antigo, que já tem aquele ponto de nostalgia magnífico quando a gente vê ele pegando lá dentro da maleta aquele uniforme vermelho com todas as características da série da nova geração, e quando ele vai ver do que se trata, ela fala lá, não confie em ninguém, não confie nem em pessoal da frota. Ela passa algumas pistas que logo de cara não fazem tanto sentido, mas a gente sabe que depois com um pouquinho de ajuda ele vai conseguir juntar as peças do quebra-cabeça e vai tendo a pista para a próxima parte. A gente percebe que as coisas aí dentro dessa gestão do Alex Kurtzman têm seguido a tal metodologia do Mystery Box. Sempre tem aquela coisa de você não resolver as historinhas dentro do próprio episódio, sempre fica aquele fiozinho de mistério, meio papinho de 1001 noites pra você continuar querendo ver o que vem depois. Eu só espero que eles não transformem isso num bolo muito grande que depois a gente vai ter dificuldade de engolir. O coitado que tava lá, tranquilão, só queria paz, sossego com a Laris, que agora é a mina dele, a cremosa do capitão, do almirante, do carequinha. Tá lá tentando pensar em tipo, poxa, tanto badulac aí que eu não tô mais usando pra nada, talvez pudesse servir pra alguma coisa melhor, justamente em um museu, e olha só quem é que tá tomando conta do Museu da Frota, o George LaForge. Aí quando ele começa com esse papo de, pô, vou mandar as coisas pra lá e tal, a Laris faz aquela cara de, poxa, o quadro tão bacana, vai se desfazer dele, nada a ver, pô, deixa aí, bonitão. Então a gente vê que já tem uma relação ali com eles, que estão vivendo juntos, maritalmente, já faz um tempo. É quando ele recebe a mensagem, compartilha com ela e acaba ficando aquela sensação de, olha aí, algo vem pra empatar mais uma vez. Mas ela não fica brava não. Não é então dessa vez que ele vai escrever o tal livro de memórias, não é mesmo? Então depois de receber a bênção da Laris, a Romulana, que também era espiã, ele recebe lá aquele, vai lá, vai cuidar disso aí, depois a gente se fala, não se preocupa não, o que também deixa aquele gosto amargo meio de despedida, aquela coisa de, eu até entendo, mas provavelmente se pá, a gente nem se vê de novo, né? O que foi bastante triste. E então o lugar que o Picard arruma para conseguir pedir ajuda é o bar da Guinan lá em Los Angeles, que também se chama Ten Forward, e quem chega lá? Will Riker, o velho Number One,
Não importa que ele já tenha se tornado capitão, que ele já esteja com a barba branca, aquele negócio. Pro Picard, ele sempre vai ser um menino. Como eu disse, as coisas que foram passadas pro Picard não faziam todo sentido do mundo. Mas com a ajuda do Riker, que estava consciente na festa antes do outro encher a cara e virar o Borg Locutus, ele acaba falando algumas coisas que o outro fala, então, quando tu tava lá, meio passando mal, meio babando, aquele negócio todo, a gente passou pelas situações tal, e por causa disso acontece tal e tal negócio. O que faz eles acharem que o certo é repetir aqui, com essas coordenadas que foram passadas pela doutora, a mesma coisa que os Borgs fizeram lá naquela vez, quando a gente tava lá no episódio Best of the Both Worlds. Então eles acrescentam 3 para tudo que tá ali naquelas coordenadas e agora eles têm um lugar que fica na borda do espaço da Federação. Firmeza, mas como é que vão chegar lá, né? Aí vai ser mais complicado mesmo. E vocês notaram que enquanto eles conversavam, por mais que tentando ser discretos, tinha um carinha ali só de butuca, só prestando atenção na conversa deles? Será que vai ser alguém da inteligência da frota? Ou será que é um dos vilões? Mistérios. E no planeta Matalas Prime, que não é a primeira vez que a gente vê, mas ainda pra mim é abuso de poder ali do showrunner, a gente vê o que tá acontecendo com esse ponto da história da Raf, que tá fazendo lá uma espécie de investigação. Ela encontra um traficante oriano, começa a trocar uma ideia com ele, e muito interessante foi a subversão que eles fizeram. Por tudo o que a gente já viu nas temporadas anteriores, a gente provavelmente estava com aquela expectativa baixa em relação a esperar que ela se comportasse bem, que ela não fosse apenas uma doidivanas, drogada. Mas não era bem isso não. Então eles fizeram com que na cena a gente tivesse aí essa impressão de que ela tinha tido uma recaída, de que ela não era alguém pra você levar a sério, mas ela só tava usando isso a favor dela pra conseguir se aproximar do cara de um jeito que ele fosse abrir o bico. Se ela chegasse mostrando que ela era da polícia, ficava mais complicado do cara querer falar. Então, ela que não é boba nem nada, usa lá as artimanhas de engenharia social pra conseguir fazer aquela cara de olha, eu era da frota, mas aí eu me ferrei, minha namorada me largou e tal. O que nessa parte da história não é necessariamente mentira, mas a melhor forma de esconder uma mentira é colocando ela no meio de outras verdades, e aí ela vai e consegue uma pista do cara, a qual ela já começa a entrar em contato com o pessoal da inteligência da frota pra passar a bola. Mas que pistas, não? Com um grande plano que pra mim soou como meio que ideia de rato, o Riker e o Picard vão a bordo da Titan A. Pra chegar lá, a gente já teve aí um vislumbre da doca espacial que a gente não via há tanto tempo e que ficou tão bonita na tela. E a gente vê lá dentro e vê uma série de naves com cara de, veja vocês, Star Trek. Não tentaram fazer aquele show de coisas que não se conectam com nada que a gente acabou vendo talvez nas primeiras temporadas de Discovery. Mas de qualquer forma, quando eles chegam lá, eles encontram com a Borg 7 de 9, digo, a primeira oficial Annika Hansen, que, diga-se de passagem, é como o capitão bobalhão, meio chatão e pedante do Shaw, resolve que ela chame a si mesma. Um dos grandes erros, provavelmente das primeiras temporadas, talvez principalmente da segunda, é eles terem feito com que isso levasse tanto tempo para acontecer. Afinal, desde que a 7 de 9 voltou com a Voyager para o quadrante da Federação, que fica ali entre o Alpha e o Beta, dividindo essa linha no meio, ela já tinha mais do que condições de ser colocada num cargo acima do Harry Kim, por exemplo. Porque, vamos combinar, a maior parte das coisas quem resolvia já era ela mesma, manja pra caramba de ciências, tem uma mente tática e tinha uma série de informações privilegiadas por ter passado tanto tempo dentro da coletividade que ela com certeza era uma pessoa que seria muito bacana a frota conseguir ter para poder melhorar a si mesma. Mas por algum motivo que me escapa completamente, os caras tentaram fazer com que justamente a Frota Estelar e a Federação, que são tão pra frentex, tivessem tido preconceito em relação a ela. Aí o que acaba acontecendo é ela olhar com aquela cara de nem queria mesmo, e acaba seguindo o caminho dela e entrando lá pros Power Rangers, ou os Fenrir Rangers, para fazer trabalho comunitário, social, levar a justiça para onde não tem. Pois é, dona Frota Estelar, dona Federação, estão pisando na bola, não estão fazendo o papel de vocês, não é mesmo? Mas
Todo esse tempo depois e agora finalmente tendo conhecido o Picard, com um empurrãozinho dele e da Janeway, ela acaba sendo aceita dentro da academia para se formar de forma oficial dentro da Frota Estelar, e eles acabam acelerando pra caramba o crescimento hierárquico dela, mesmo a contragosto dela. O Picard e o Riker, ao chegar na ponte, também encontram lá uma Alferes toda sorridente, que eles acabam descobrindo que é a filha do LaForge, a Sidney, vai ser a timoneira da Titan A. Isso não lembrou pra caramba vocês da Demora Sulu lá em Generations? O jantar com o Capitão Shaw, da Titan, é bastante decepcionante no sentido de eles não estavam preparados para encontrar um cara que fosse tão seco, tão rude. A forma como o cara já começa a jantinha ali antes deles chegarem já é uma declaração de vocês não são exatamente bem-vindos. E esse cara, de alguma forma, me lembrou bastante o Jellicoe, só que não necessariamente pelo lado da eficiência, mas pelo lado de ser o sincerão, de ser aquele cara que como quer tudo certinho, mas do jeito dele. Talvez o cara tenha toque, sei lá eu, arranja um jeito de deixar claro o mais cedo possível que aventuras feitas aí de um jeito meio cowboy, meio dodivanas, não é exatamente a praia dele. O cara gosta de estrutura, gosta de tudo feito ali pela regra do livro, do jeito que tem que ser, e ele meio que condena, ele sabe a importância desses caras que são, de certa forma, lendas vivas, talvez não exatamente como o Kirk, Spock, McCoy e Companhia Limitada, mas no seu próprio tempo são pessoas que, obviamente, certamente têm um baita de um destaque, o que pra ele não quer dizer muita coisa. O Picard, que deveria meio que convencer ele ali do que eles têm que ir pro outro lado, já que ele não pode confiar em ninguém da frota, não pode sair falando abertamente, tenta arranjar uma desculpa lá, acaba falando da Deep Space Four e fica feio pra cara dele, porque essa aí foi meio que descomissionada faz mais de um ano. É isso que dá, o cara tá tão tempo longe da coisa, não tá por dentro dos meandros ali, não leu o memorando, não tá sabendo o que tá acontecendo. A Anika ainda tenta dar uma forcinha, fala, ele tá querendo falar da Estação Espacial de Espaço Profundo 11. Pois é, isso aí, olha aí, ó, acertou, né? Aí já foi. Já nessa hora você vê que o negócio já não tem mais conserto. E enquanto vai ficando pior a emenda do que o soneto, na conversa deles, eles vão tentando arranjar cada vez mais desculpa do porquê fazer o que eles estão pedindo e o Capitão Shaw, não. E explica que ele não vai simplesmente quebrar o protocolo das ordens que foram dadas de forma oficial de gente lá de cima da cadeia hierárquica simplesmente para agradar esses dois que ele não reconhece como tendo autoridade nenhuma ali. A Anika vai tentar interferir de alguma forma para poder falar que, olha, mas é possível, né? De repente a gente vai com esforço mínimo conseguir e tal. Ele já interrompe ela, o que é a segunda vez que a gente vê o roteiro deixando claro que ele tem também o preconceito dele pelo fato dela ser uma ex-Borg, pelo fato dele já ter falado para ela usar o nome humano que ela tinha antes e tal. É uma coisa que faz ela voltar para uma parte da vida dela que não necessariamente é mais confortável para ela ali, e depois ele ainda fala a sua lealdade deveria estar com a nave e não com os seus colegas ou com outro parceiro Borg aí e tal. Então já fica aquela sensação de que realmente eles trabalham juntos, mas não tem aquele coleguismo, não tem aquela coisa boa, eles não se divertem no happy hour. E isso vai acabar fazendo com que ela preste atenção no que está acontecendo ali, que ela vê que tem mais do que eles estão tentando deixar claro, e ela vai acabar tentando arranjar um jeito de ajudar eles, é claro. Mas pra falar a verdade pra vocês, eu achei que todo esse trecho ficou tão esquisito, o plano parecia tão furado que eu acho que tinha ficado mais bonito pra cara do roteiro se eles só tivessem pulado pra parte onde eles pedem ajuda pra Seven. Aí, num plano de última hora, eles acabam recebendo lá um espaço de tempo pra conseguir fugir com uma nave auxiliar e ir na direção da nebulosa tentar salvar a Beverly. De qualquer forma, foi o tipo da coisa que a gente viu que foi feito assim, de um jeito que não foi o melhor planejado e tal. O capitão fica muito fulo da vida e não dá nem pra dizer que o cara tá errado. Nessa missão da RAF a gente vê que ela tá em contato com a ligação dela com o pessoal da inteligência da Frota Estelar, que só responde via texto. Provavelmente porque eles estão tentando guardar a surpresa de quem é o personagem para uma aparição com uma entrada triunfal. Será?
ela tá comentando então a respeito de um sabido roubo que aconteceu no Instituto Dystrom, que já apareceu nas temporadas anteriores, e é o mesmo lugar que tem a ver tanto com aonde eles deixaram o corpo do B4, e foi o que deu continuidade para a pesquisa do Maddox, que foi acabar fazendo continuidade do trabalho do Sung e fazer os novos androides sencientes, aquele negócio todo que acabaram chegando na Soji. Mas também seria o lugar onde eles guardam os computadores malvados em Lower Decks. De qualquer forma, ainda que não seja exatamente o mesmo prédio, seria ali uma espécie de ramificação desse instituto, dessa instituição, coisas que foram roubadas que, a princípio, talvez não necessariamente sejam armas, mas que na mão de quem sabe o que está fazendo podem ser altamente destrutivos. E aí, com esse papo dela ter ido lá investigar alguma coisa com o traficante verdinho oriano, ela acaba descobrindo o nome Red Lady, que a princípio a gente olha com aquela cara de mas com uma pesquisa um pouco mais centrada, mais inspirada, ela acaba reduzindo a lista de coisas que podem ser, e quando ela troca o jeito de fazer a pesquisa para tentar entender se aquilo não é um alvo, a gente acaba chegando na ideia de que aquilo é uma estátua vermelha de uma mulher, que na verdade é a Rachel Garrett, a ex-capitã da Enterprise C, que aparece lá no episódio Yesterday Enterprise, que, diga-se de passagem, é um grande episódio com viagem no tempo e um daqueles que acaba entrando na minha lista lá da teoria que eu falei que eu ia deixar o link tanto nos cards quanto na descrição do vídeo, do porquê que algumas coisas acabam sendo alteradas na linha do tempo e às vezes a gente vê de um jeito, às vezes a gente vê de outro, mas que também escancara a porteira pra gente talvez ter aí a presença da personagem Sela, interpretada pela Denise Crosby, que seria uma espécie de filha romulana da Tasha Yar, que morreu na primeira temporada da Nova Geração. Tudo muito confuso, mas fiquem com calma que o Heitorzinho tá aqui para ajudar vocês. Pega na mão do Heitorzinho e ele vai explicar tudinho. Aí quando a Raf se dá conta de que o bicho tá pegando, ela vai para lá o mais rápido possível e tenta chamar o responsável na linha. Mas, aparentemente, tem alguém fazendo jamming e impedindo as comunicações. Porque ela tenta no ramal 13, tenta no ramal 47, ninguém atende. E aí quando ela vê, tarde demais. Porque uma arma que parece saída logo do jogo Portal abre embaixo do prédio de recrutamento do pessoal da frota e você vê a coisa começando a implodir quando um outro portal abre no céu e começa a derrubar as coisas em cima de todo mundo. No mínimo aterrador. Enquanto isso, finalmente o Picard e o Riker acabam conseguindo entrar na tal nave Helios para ir lá ver o que eles conseguem fazer para ajudar a doutora Beverly Crusher, quando eles acabam descobrindo que eles não estão sozinhos e são atacados por alguém que muito rapidamente eles descobrem que se trata do filho dela e não é o Wesley. Essa história tá mal explicada. Vamos ver o que eles vão tirar daí. Tô com medo. Mas enquanto eles estão lá dentro, lá fora chega uma nave gigante, armada até os dentes, super misteriosa e muito sinistra. O climão do episódio então me lembrou muito o bom e velho Star Trek, que eu tanto tô a fim de receber faz tempo, mas nas últimas encarnações aí não tem sido 100% das vezes aquilo que eles nos entregam. De qualquer forma, ver bons primeiros episódios em temporadas de Picard ou até outras a gente já viu. Então eu vou continuar mantendo as minhas expectativas mais bola baixa para não quebrar a cara depois. E vocês, o que acharam do episódio? Estavam empolgados para esse retorno? Gostaram das temporadas anteriores? Tem medo que essa também vá desandar? Usem o Responda 2 pontos e enviem os seus comentários pra gente dar continuidade para esse papo no programa. E não esqueçam que já está no ar o mais novo vídeo do Almanac de Naves, dessa vez para esquentar os motores pra gente curtir a série do Picard. A nave da vez é a Enterprise F, link no card e na descrição do vídeo. Então é isso pessoal, nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e até mais. Fazendo mais uma gravação teste, porque agora parece que foi, antes não estava vindo o som do microfone. Aí eu quero saber se tá tudo direitinho aqui com o equipamento, pra eu não gravar o episódio inteiro e depois ficar mudo falando. Que seria muito chato.
quando a gente tava no episódio Best of the Bulls.